Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Falando com Deus. E obrigado por você estar aí acessando o nosso canal do YouTube. Que Deus seja louvado e que Deus seja honrado pela sua presença aqui conosco. Hoje eu quero convidar você para mais um estudo dentro da Palavra de Deus. E o estudo que eu quero hoje estudar com você é sobre os sinais da volta de Jesus. Hoje nós vemos muitos sinais acontecendo no mundo afora. Sinais de catástrofes, de terremotos, de tsunamis, muita fome. E agora atualmente nós temos aí a Covid-19, que já matou mais de 8.000 pessoas só aqui no Brasil. E eu quero estudar com você sobre os sinais da volta de Jesus. Será que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo são sinais da volta de Jesus? Que sinais você acha que nós teríamos no mundo social? Que três grandes sinais já aconteceram no nosso mundo natural que podem nos informar sobre a breve volta de Jesus? Que sinais hoje nós teríamos no mundo religioso que Jesus estaria voltando? E eu quero estudar com você qual é o último sinal antes que Jesus volte. Todas essas perguntas serão respondidas na palavra de Deus. Vamos estudar? Para o cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio e a verdadeira paz. Para o sedento, eu sou a água pura. E para o faminto, eu sou o pão que satisfaz. Para quem não sabe mais para onde ir, eu sou o caminho certo. Para quem não sabe mais viver, eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com você. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Neste momento eu quero convidar você para pedir sabedoria ao nosso Deus através da oração. Vamos orar. Querido Deus, estou aqui com meus amigos e quero te pedir sabedoria ao estudarmos a tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência, acima de tudo, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora nós podemos iniciar o estudo de hoje. E o estudo de hoje vai falar sobre os sinais da volta de Jesus. E respondendo às perguntas, nós vamos fazer assim três blocos de perguntas e nós vamos dar a resposta daquilo que nós perguntamos lá no início do nosso vídeo. A primeira pergunta é: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Jesus? Hoje nós vemos acontecer muitas coisas aí que deixam muita gente de cabelo em pé, né? Muita gente preocupada, e hoje nós ficamos assim muito tristes com o que acontece no nosso mundo. Mas por que acontece tanta desgraça? Por que acontece tanta coisa ruim no nosso mundo? A Bíblia vai nos responder. Eu quero convidar você desde já a abrir aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 10. Vamos ler para que nós possamos entender mais sobre esse assunto. Eu já abri a minha Bíblia aqui, eu vou ler. 24, 6, 7 e 10. Diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O versículo 10 agora. Nesse tempo muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso Mateus falou aproximadamente há 2000 anos atrás, através do Espírito Santo. Eu acredito e eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus para a minha vida, e eu tenho certeza que você crê nisso, não é verdade? E nós vimos aqui que a Bíblia ela relata que ouviríamos falar de guerra, de rumores de guerra, ouviríamos falar que se levantaria nação contra nação. Hoje a nação que nós entendemos é o país contra país, né? Tentando derrubar o outro, mas ele diz assim: não os assusteis, porque isto não é o fim. Vamos ver agora o que Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, o que ele revela sobre esse assunto também. Nós estamos vendo isso no mundo social, do que acontece, do que aconteceria. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, olha o que diz aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outras traduções, fala em tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E infelizmente nos nossos dias é o que nós vimos, é o que mais vimos, né? São pessoas que são amantes de si mesmo. As pessoas, muitas, eu não vou generalizar, porque tem muitas pessoas que são boas, e nesse meio muitas pessoas são avarentas, muitas pessoas hoje só querem saber o dinheiro. Para essas pessoas está em primeiro lugar. É difícil falar isso, mas é a verdade. O amor das pessoas hoje está enfraquecido e se fortaleceu apenas na riqueza e nos prazeres, principalmente nos prazeres carnais. Hoje nós vemos pessoas avarentas e principalmente pessoas presunçosas, né? Também nós temos pessoas que mentem, pessoas que enganam, e o que nós mais vemos hoje também são pessoas que fazem de tudo, passam por cima de qualquer pessoa para se dar bem na vida. E isso aí são consequências dos últimos dias da história desse mundo. Isso eu relato com efeito ao mundo natural, ao mundo social, na verdade, né? Tudo que acontece no nosso mundo social, eles são realmente irreconciliáveis, eles são caluniadores. Hoje a maioria dos nossos representantes são corruptos, né? E como nós vemos hoje, nós temos aí uma maioria de políticos desacreditados em virtude dessa situação da corrupção. Aqui a Bíblia fala que nos últimos dias a corrupção também aumentaria, e é o que nós vemos hoje, a corrupção crescendo de forma gigantesca. Nós também teríamos vários sinais no mundo natural, mas aconteceram 3 grandes sinais assim tão importantes que nós consideramos como sinais naturais da volta de Jesus. Então nós vamos para alguns sinais naturais da volta de Jesus. E eu quero que você volte a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Agora vamos estudar o versículo 7 e o versículo 29. Eu já abri aqui, eu vou ler. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E o versículo 29 aqui diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então nós tivemos alguns acontecimentos no mundo natural e que nós vamos apresentar para você um a um.
Eu quero continuar aqui em Mateus capítulo 24, agora no versículo 4, 5, 11 e 24. Vamos entender mais que sinais nós veríamos no mundo religioso nos últimos dias da história desse mundo. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E o versículo agora, o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Então aí nós temos aí um fator muito importante. Jesus dizendo que nos últimos dias, muitos viriam em seu nome, e muitos seriam falsos profetas, e enganariam muitas pessoas. Hoje no nosso mundo, no mundo em que vivemos, o que mais nós encontramos são pessoas que falam meias verdades. Pessoas que não abrem a Bíblia e ensinam as pessoas como devem ser ensinadas. Tem pessoas que elas simplesmente abrem a Bíblia e apontam para aquele versículo e dizem, foi aqui que Deus mandou eu olhar. E abre a Bíblia em qualquer versículo e diz, é aqui que Deus mandou eu ler. Na verdade, a Bíblia não é estudada dessa forma, como nós vimos. A Bíblia ela é estudada um pouco aqui e um pouco ali, né? Um pouquinho de cada lugar você vai encontrar a resposta para todas as perguntas que nós temos. E hoje nós estamos falando sobre os falsos profetas aqui, nessa parte do mundo religioso. Cristo nos advertindo, porque nos últimos dias da história desse mundo nós teríamos pessoas que se passariam por pastores e pessoas que se passariam por bispos, né? E enganariam as pessoas. Enganariam as pessoas com sinais e prodígios, né? E aqui nós vemos no versículo 24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas e que fariam grandes sinais e grandes prodígios. Ou seja, fariam curas e fariam milagres. Querido amigo, hoje o que nós mais vimos e que mais vemos hoje são algumas igrejas que fazem curas e milagres. Não que as curas e que os milagres sejam ruins, não é isso. Mas pense comigo, uma pessoa que não obedece a Deus como tem que obedecer e ela faz curas, será que essa cura realmente ela vem de Deus? Será que essas pessoas elas falam por Deus? Será que elas são profetas? Será que elas são ministros de Deus? No mundo em que vivemos, o que nós poderíamos fazer para não sermos enganados? 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim, amados, não creiais a todo o Espírito. Eu vou repetir. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, próprio o apóstolo João, discípulo amado, ele fala para não crermos em qualquer espírito. E hoje o apóstolo João, ele revela que nós temos que provar, né, se esses pastores, se essas pessoas que lideram as igrejas, elas têm o Espírito de Deus. E como é que nós podemos provar se essas pessoas realmente têm o Espírito de Deus? Só estudando a palavra. Se teu pastor ele te ensina esses temas, esses princípios, então ele é um pastor verdadeiro. Mas tem uma coisa que a Bíblia ela representa sobre esses pastores verdadeiros e os pastores falsos. Isaías capítulo 8 e o versículo 20 diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Viu só? Então existem duas características importantes para que essa pessoa não seja um falso profeta. A primeira característica, segundo Isaías capítulo 8, versículo 20, é a lei.
Que lei que ele está falando? A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Essa lei, ela é de suma importância para observarmos, porque ela reflete o caráter de Deus. E ele diz, se esse pastor ele observa toda a lei, e nós vimos que essa lei aqui são os 10 mandamentos, e aqui nós estamos em Isaías, falando sobre os profetas verdadeiros e os profetas falsos. E ele fala sobre também um outro item importante que esse profeta precisa ter, o testemunho. Que testemunho é esse? A palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Então, se o seu profeta, se o seu pastor, se o seu primeiro bispo, e qualquer bispo que fale, se ele guarda a lei de Deus no seu coração, e se ele testemunha e pratica o que a Bíblia revela, então ele é verdadeiro. E se o seu pastor faz isso, amém. Que Deus seja louvado, porque ele está glorificando o nome do Senhor. Mas se ele não faz isso, queridos, quero dizer para você que não há luz neles. Nessas pessoas não existe luz, só existe trevas. E eu quero ver com você qual é o último sinal que vai acontecer aqui na terra para que Jesus volte. Quero que você fique atento. Mas antes nós vamos ao nosso intervalo. E desde já eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal e para o crescimento dessa palavra, desse evangelho. Que Deus seja louvado. A vida é uma jornada de oportunidades sem fim. Do amanhecer ao anoitecer, você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho. Eu quero apresentar para vocês 2 guias de estudo que você pode adquirir e se aprofundar mais ainda sobre esses temas. O primeiro é Ouvindo a Voz de Deus. É um guia de estudo fantástico que você pode adquirir gratuitamente. Tá? É só você entrar no nosso e-mail que está aí embaixo e você pede o estudo. Ouvindo a Voz de Deus, manda que nós vamos enviar para você, tá bom? Também tem um outro guia de estudo que você pode estar adquirindo conosco, é Verdade e Vida. Esse guia também é fantástico, você pode descobrir muitas outras coisas, mais o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, tá bom? Então vamos continuar o nosso estudo de hoje. Muito bem, estamos de volta. Quero agradecer a vocês por estarem conosco mais uma vez e quero dizer para vocês que vocês sempre serão bem-vindos no nosso canal. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue prosperando a vida de cada um de vocês em todos os aspectos desse mundo, mas não podendo perder de vista a preparação para a volta de Jesus. Vamos para a última pergunta do nosso estudo, que vai falar sobre a pergunta foi: qual é o último sinal antes da volta de Jesus? Para que Jesus volte, o que deve acontecer? Eu quero abrir agora aqui com vocês. Eu vou para Mateus 24, versículo 14. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa palavra que eu estou falando para você, as palavras de vida, palavra de verdade, elas precisam ser pregadas para todas as pessoas.
Esse evangelho precisa ser conhecido pelas pessoas. Quando todas as pessoas estiverem conhecendo essa palavra, aí Jesus vai voltar. Porque todos conheceram sobre Jesus, todos aprenderam sobre Jesus. E quero dizer para vocês com muita alegria que nós estamos alcançando, e faltam países para que o evangelho verdadeiro entre. A última pesquisa que nós tivemos foi que somente 20 países faltavam entrar, somente 20 países que faltava que a palavra de Deus entrasse. E é motivo de alegria, né, ver esse acontecimento. Então nós vimos aí no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso o que aconteceria. E qual seria o último evento, qual seria o último acontecimento para a volta de Jesus? Que é justamente essa palavra ser pregada para todas as pessoas, pesquisando, estudando de modo correto. Vamos para a parte final do nosso estudo. O que você acha? Você crê que está vivendo no tempo do fim? Você crê que esses momentos agora antecedem a volta de Jesus? Você deseja praticar essa doutrina e de acordo com o que a palavra de Deus nos tem mostrado? E aí, o que você acha? Você aceita se preparar para a volta de Jesus? Se você aceita se preparar, vamos fazer uma oração. Vamos pedir para Deus dar esse preparo para nós, dar esse preparo para mim, dar esse preparo para você. Vamos entregar o nosso coração a Jesus, antes que seja tarde demais. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha estar conosco. Quero te apresentar o meu amigo, minha amiga, que está aí ouvindo e assistindo esse vídeo e aprendendo sobre suas palavras. Quero te pedir que o Senhor abençoe a família dele, abençoe a vida dele e a vida dela. E que o Senhor possa estar, a partir de hoje, estar preparando essa família, esse casal, esse amigo, essa amiga, para se preparar para quando tu voltares nas nuvens dos céus, possamos estar preparados para te encontrar. Nos abençoa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, quero dizer para você que Jesus está voltando. E que tudo isso que está acontecendo no nosso mundo são sinais da volta de Jesus. E você precisa se preparar. Eu preciso me preparar mais ainda. Eu quero encontrar com o meu Salvador. Eu quero deixar toda essa angústia e toda essa tristeza que eu estou vendo no nosso mundo para trás. Porque lá naquele mundo onde ele me oferece para você, ele oferece um mundo de alegria, um mundo que não haverá morte, um mundo que não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Porque a última lágrima será derramada. Eu quero convidar você para também participar desse privilégio, desse mundo que Jesus me oferece e oferece também para você. Se você aceita participar, continue estudando conosco, continue se preparando conosco, porque muitas coisas ainda boas ainda irão acontecer na tua vida. Eu profetizo isso e eu acredito que Jesus já está te abençoando. Você que está aí doente nos leitos de hospitais, a ti será dada uma bênção muito especial. E a bênção do nosso Senhor Jesus, o médico dos médicos, Ele vai te salvar e Ele vai te livrar desse momento tão difícil e tão cruel. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos vocês. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Como Jesus vai voltar? Como será o arrebatamento? Essas e outras perguntas no próximo estudo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até o próximo programa, se Deus permitir.